destaque no Panorama CBN. Brasil dá início ao processo de reciprocidade contra Estados Unidos. Campanhas eleitorais começam oficialmente nesse fim de semana. TSE suspende sistema de filiação após suposta fraude. Polícia de São Paulo localiza e recupera gravuras do artista francês Henri Matisse que haviam sido roubadas. Resgates na Colômbia diminuem após terremoto e crescem acampamentos de sobreviventes. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que o governo brasileiro deu início formal ao processo para a aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos por causa do tarifaço. O Ministério das Relações Exteriores notificou o governo americano e pediu consultas diplomáticas antes de qualquer medida retaliatória, que só deve ser tomada daqui a 60 dias. O rito ordinário prevê prazos formais de análise técnica, reservando um período inicial de consulta ao setor privado antes de deliberações do Conselho Estratégico da CAMEX. A notificação oficial abre um período de consultas diplomáticas entre Washington e Brasília para negociar a redução ou anulação dos efeitos da sobretaxa de 25%. Bom, a decisão ontem tomada pelo presidente Lula após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e com o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, veio à tona de noite. O Palácio do Planalto reiterou que a prioridade da diplomacia brasileira permanece voltada ao diálogo e ao envio de relatórios periódicos antes de implementar retaliações definitivas sobre mercadorias. O governo voltou a classificar a tarifa como arbitrária e ressaltou que refutou ponto a ponto as acusações de práticas desleais investigadas com base na seção 301 do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos. Entre as alegações rebatidas na investigação americana estão questionamentos sobre a regulação do sistema de pagamentos PIX e políticas de combate ao desmatamento. A Lei de Reciprocidade prevê a possibilidade de adoção de contramedidas provisórias ou sanções definitivas que englobam a imposição de tarifas compensatórias, restrições a serviços e a suspensão temporária de concessões comerciais e de propriedade intelectual. Bom, na Globo News, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, explicou que o Brasil só vai efetivamente retalhar se os Estados Unidos se recusarem a negociar durante o processo. Não há dúvida nenhuma que isso está na legislação brasileira, é um instrumento hábil da legislação brasileira, apta a ser utilizado. Veja bem, né? Ter esse instrumento, estar pronto para ser utilizado é uma realidade. Utilizar mesmo, efetivamente, é outra. Ele vai ser usado se e quando os Estados Unidos tomarem uma atitude também de não negociar. Bom, nós não vamos mais negociar. Aí nós vamos utilizar. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos comunicando aos Estados Unidos que nós temos esse recurso. É disso que se trata. É uma comunicação. Isso está dentro das regras diplomáticas. Em entrevista ao jornal o Globo, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços esclareceu que o início do processo de reciprocidade não implica a aplicação imediata de contramedidas, como eu falei anteriormente. Márcio Elias Rosa reiterou que o procedimento abre uma fase de consultas diplomáticas e de coleta de dados setoriais que resultará em um relatório técnico dentro de 60 dias, mantendo a negociação permanente como prioridade antes de qualquer decisão tarifária. Vamos lembrar que, para mitigar os impactos das sobretaxas americanas sobre as mais de 8 mil empresas atingidas, a estratégia do governo tem se concentrado na liberação de linhas de crédito do Plano Brasil Soberano, condicionadas à manutenção de empregos e na diversificação de parceiros comerciais.
Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos incluiu o Brasil numa lista de mais de 40 países acusados de colaborar com a China na evasão de tarifas alfandegárias por meio do transbordo comercial. O relatório divulgado pela Casa Branca sustenta que mercadorias chinesas são enviadas a países intermediários para montagem e embalagem com o objetivo de mascarar a verdadeira origem dos produtos e evitar tributos adicionais. Ao lado de países como Vietnã, Turquia e Tailândia, o Brasil foi apontado como um polo logístico e manufatureiro relevante, onde componentes industriais sofrem alterações superficiais antes de serem redirecionados ao mercado americano. Segundo estimativas apresentadas pelo assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, as operações de transbordo movimentam dezenas de bilhões de dólares ao ano e causam prejuízos bilionários à arrecadação e à indústria dos Estados Unidos. Autoridades americanas anunciaram o uso de inteligência artificial na fiscalização de fronteiras e alertaram que novos acordos comerciais trarão punições e cobranças retroativas a parceiros que facilitarem essa prática. Vamos de eleições agora. Tá sabendo que as campanhas eleitorais começam oficialmente nesse fim de semana? Sim, começam. A partir de domingo, os candidatos poderão organizar comícios e passeatas, impulsionar postagens na internet e pedir votos explicitamente. A um dia do fim do prazo para registro das candidaturas, 8 nomes já oficializaram as chapas para concorrer à presidência. Vamos lembrar aqui quais são? O presidente Lula, do PT, Flávio Bolsonaro, do PL, Renan Santos, do Missão, Romeu Zema, do Novo, Wilson Grace, do Democrata, Augusto Cury, do Avante, Samara Martins, da Unidade Popular e Hertes Dias, do PSTU. Os principais candidatos ao Palácio do Planalto programaram já grandes comícios nos berços políticos como estratégia para a largada. Por exemplo, o presidente Lula agendou um ato no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, resgatando a trajetória histórica do movimento sindical do ABC paulista. O candidato Flávio Bolsonaro programou uma mobilização para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com a intenção de evocar atos promovidos pelo grupo político dele na capital fluminense. Outros postulantes ao cargo executivo planejaram já carreatas e manifestações públicas nos redutos locais de cada um para iniciar o contato direto com o eleitorado. Ronaldo Caiado fará campanha em Goiás, Romeu Zema em Minas Gerais e Renan Santos na capital paulista. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, determinou a suspensão temporária do processamento de novas filiações partidárias no sistema Filia. A medida cautelar é para conter a ocorrência de novas fraudes, até que seja concluída a auditoria sobre acessos indevidos registrados na plataforma eleitoral. A intervenção na ferramenta ocorreu após a identificação da alteração fraudulenta na filiação de Flávio Bolsonaro, que apareceu filiado ao partido Missão, quando tentou homologar a candidatura. E a Corte confirmou que também houve uma tentativa não concretizada de alterar o vínculo partidário do presidente Lula. E aí o Tribunal Superior Eleitoral esclareceu que os registros formais de ambos os candidatos já foram totalmente regularizados. Mas tem uma perícia técnica em andamento. Inicialmente, o TCE descartou um ataque hacker aos servidores da Justiça Eleitoral. A investigação indicou que as modificações partiram do uso indevido da ferramenta de cadastro por meio de credenciais válidas pertencentes a operadores do partido Missão. Durante uma live ontem à noite, Flávio Bolsonaro falou sobre a fraude. Na verdade, estava chegando, porque houve mais uma mentira, dizendo que eu próprio teria tentado me filiar, que é uma mentira, obviamente, mas chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos, né, desse partido aí. É porque, como ninguém conhece, acaba que a assessoria vê aquilo e acha que é spam, né? Mas eu imprimi um aqui para ler para vocês. Um dos spams que eu recebi desse partido no meu e-mail lá do Senado é de reclamando que não recebeu o meu pagamento em 10 dias. Quer dizer, além de fraudarem, aqui são centenas de e-mails por dia, além de fraudarem a minha filiação, ainda estavam cobrando.
Em manifestação oficial, a direção do Missão disse que foi vítima de uma inserção fraudulenta e alegou que tentou cancelar a inclusão do nome do senador Flávio Bolsonaro no próprio dia do ocorrido. E o candidato do Missão, Renan Santos, veio com tudo. Falou que tem como provar que alguém com acesso ao e-mail de Flávio fez a filiação. Ele propôs até uma acareação com o rival. Então, porque a primeira coisa que ele fez é contar essa história de eterna vitimização do homem que luta contra o sistema. Isso, para mim, me desculpa, não cola. E se há, aí sim, má fé da parte dele, talvez eles foram estúpidos. A gente nunca pode esquecer do fator estupidez, e talvez eles tentarem simular algo nesse sentido, que ele foi filiado por nós de maneira maldosa, e aí se esqueceu que a equipe dele apertou os botões. A investigação sobre isso vai continuar. Hoje a Quest vai divulgar no final da tarde os resultados de uma nova pesquisa de intenções de voto para a corrida presidencial de 2026. O levantamento contratado pelo Grupo Globo, no cenário de primeiro turno, os nomes dos 13 candidatos formalizados em convenções partidárias. E, além disso, traz também 4 possíveis cenários de segundo turno. Vai ser bem interessante, vamos conferir. Uma última informação sobre eleições. O Tribunal Superior Eleitoral remarcou para a próxima terça-feira aquela reunião em que os ministros vão debater as regras para o uso de deepfake na campanha eleitoral. O encontro previsto para ontem foi cancelado. O caso veio à tona depois de o candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro, usar numa convenção do PL um vídeo do pai, Jair Bolsonaro, produzido com inteligência artificial. Seguimos em frente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, indicou que vai levar a plenário a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a operação contra uma fonte de uma reportagem jornalística. Fachin prestou solidariedade ao ministro Flávio Dino diante das ameaças relatadas, mas fez uma defesa contundente da liberdade de imprensa e da garantia constitucional do sigilo da fonte. O Supremo Tribunal Federal reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. O ministro Alexandre de Moraes justificou a autorização dos mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal no Maranhão. Ele falou que há provas cabais de crimes praticados pelos investigados, incluindo perseguição e monitoramento ilegal da família do ministro Flávio Dino. Argumentou também que a garantia do sigilo da fonte do jornalista não pode servir de escudo para práticas ilícitas. É uma prática ostensiva de vários crimes que estão sendo apurados, inclusive o crime de perseguição, tanto a representação da Polícia Federal quanto o parecer da Procuradoria-Geral da República indicaram prova cabal de materialidade e fortes e concretos indícios de autoria criminosa dos investigados. Uma coisa é o sigilo de fonte, outra coisa é a prática criminosa contra, seja autoridades ou pessoas da sociedade. Os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia também se manifestaram durante a sessão, reforçando o histórico do tribunal na proteção às liberdades fundamentais. Vamos ouvir um trecho de cada um. Ninguém aqui tem qualquer tipo de dúvida sobre isso, menos ainda sobre sigilo de fonte, que o artigo 14, o inciso 14 do artigo 5º é taxativo, garantindo o direito à informação como direito fundamental a todo mundo, garantindo o sigilo de fonte, quando necessário, a atuação profissional. A liberdade de imprensa não está e nem pode ser posta em questão, como o direito ao sigilo da fonte também não pode ser colocado em questão. Acho que somos intransigentes quanto a isso. Claro que, como Vossa Excelência disse, o colegiado irá se pronunciar, mas, com certeza, com zelo, a nossa jurisprudência, diria, até quase centenária de proteção à liberdade de imprensa.
mais um assunto em destaque hoje. A polícia de São Paulo localizou e recuperou 8 gravuras do artista francês Henri Matisse, que haviam sido roubadas do acervo da Biblioteca Mário de Andrade no fim do ano passado. As obras foram encontradas intactas, guardadas dentro de um envelope em um apartamento na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As peças recuperadas integram a série Jazz, uma das produções mais célebres de Matisse, e são avaliadas em mais de R$1 milhão. Os agentes prenderam um homem de 44 anos responsável por ocultar os itens. Segundo as investigações, o suspeito detido mantinha o material escondido a mando de Laércio Rodrigues de Oliveira, apontado como mandante do assalto. Laércio foi preso em maio e é conhecido pelas autoridades como o maior ladrão de livros raros do país. O assalto à Biblioteca Mário de Andrade aconteceu em dezembro, no encerramento de uma exposição no centro da capital, e aí os bandidos armados renderam vigias e visitantes. A polícia continua com as investigações para tentar recuperar 5 gravuras do pintor Cândido Portinari, que também foram levadas na ação. O delegado Ronaldo Kenny Justiniano diz que 2 das peças já podem ter sido vendidas. Uma foi vendida pelo mísero valor de R$100 para uma pessoa física que gosta daquela determinada obra. Uma outra obra tinha sido dada para outro investigado de presente, que também é do Cândido Portinari. A gente não conseguiu recuperar, infelizmente, mas essas aqui, por exemplo, como tem um valor agregado no mercado ilícito maior, que é o álbum completo, elas estavam sendo, digamos, pela repercussão do caso, mantidas para esfriar, para depois tentar algum receptador comprá-las. As obras de Matisse já foram reconhecidas pela direção da biblioteca e devolvidas à instituição. Reportagem do Globo está contando que mais de 5 milhões de brasileiros estão impedidos de jogar em bets atualmente. O dado foi citado pelo ministro da Fazenda, Dari Durigan, nesta quinta-feira. O aumento foi por causa da adesão no Desenrola de 800 mil pessoas com contas ativas em plataformas de aposta. E, pelas regras, quem aderir ao programa de renegociação de dívidas não pode fazer apostas online por no mínimo 6 meses. E, além disso, 1.200.000 pessoas escolheram abandonar as bets. Já outras 3 milhões não podem apostar nas plataformas porque são beneficiários do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. O ministro anunciou que agora a Fazenda vai dar mais transparência a todos os processos de autorização de bets. A publicação será feita de forma gradual. Por enquanto, já foram divulgados os processos das empresas autorizadas. Durigan disse que a autorização de funcionamento da plataforma envolvida na Operação Arena, deflagrada ontem, já foi suspensa por medida cautelar. Ele reforçou que o Ministério tem conseguido viabilizar esse combate de aplicação da lei penal, combate criminal, que envolve lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio dessas empresas. A PixBet está proibida de receber novas apostas. A sanção administrativa da Secretaria de Prêmios e Apostas ocorreu depois da operação da Polícia Federal, que investiga tudo isso, lavagem de dinheiro, sonegação e evasão de divisas. E lembrando que um grupo empresarial do Nordeste movimentou mais de R$2 bilhões em esquemas de lavagem de dinheiro ligados a apostas esportivas. E entre os alvos de busca, como contou ontem o Leandro Gouveia no Panorama da Noite, está o advogado Nelson Williams, apontado pela investigação como operador financeiro da fraude e um dos advogados mais importantes do país. Agora o noticiário internacional. Subiu para 281 o número de mortos em consequência do terremoto que atingiu a Colômbia. E depois de 4 dias de buscas, as autoridades dizem que há poucas chances de encontrar sobreviventes. Aí o ritmo do trabalho dos socorristas diminui. Quase 4.000 pessoas ficaram feridas e 379 estão desaparecidas. Aumentam agora os locais de acampamento dos sobreviventes. E a Colômbia ainda está dependendo de muita ajuda internacional. O governo colombiano estima que 30.000 famílias tenham sido diretamente atingidas pela perda de moradia
ou pela suspensão prolongada de serviços essenciais. Sobre a crise entre Brasil e Argentina, o embaixador argentino no Brasil, Daniel Raimondi, voltou a Buenos Aires. O diplomata deixou a embaixada sob a encarregada de negócios, Maria Cortez. A mudança ocorre após o Brasil rebaixar as relações diplomáticas em resposta aos ataques do líder argentino Javier Milei ao presidente Lula. Os Estados Unidos planejam realizar operações militares terrestres contra narcotraficantes na América Latina. Foi o que disse o secretário de Guerra norte-americano Pete Hegseth. As ações poderão ocorrer onde quer que atuem grupos ligados ao narcotráfico, foi o que ele falou. A estratégia amplia a possibilidade de operações para além dos países que integram a aliança criada pelo governo de Donald Trump para combater os cartéis. Os Estados Unidos receberam vários alertas de Israel ao longo do último ano de que o Irã pretendia assassinar o presidente Donald Trump, inclusive antes de uma manobra secreta envolvendo o Air Force One na Turquia. Os alertas incluíam possíveis planos para atirar em Trump por meio de um atirador de elite ou recrutar alguém para atacá-lo com uma faca em um grande evento público. Foi o que disseram autoridades à agência Reuters. As informações começaram a ser enviadas na véspera da guerra de 12 dias, em junho de 2025, e se intensificaram antes da decisão dos Estados Unidos de entrar em guerra contra o Irã em fevereiro, foi o que falaram as fontes. Luigi Mangione, acusado de matar o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, deve se declarar culpado hoje no processo federal que responde nos Estados Unidos. É o que informa a imprensa americana. Mangione é acusado de perseguir e matar Thompson, de 50 anos, no dia 4 de dezembro de 2024, em frente a um hotel de Manhattan. O executivo caminhava para participar de uma conferência anual de investidores quando foi baleado. Agora o futebol. Só deu empate nos primeiros 7 jogos das oitavas de final da Libertadores, hein? Nas partidas de ontem, o Mirassol empatou com a LDU do Equador por 1-1 e o Corinthians segurou 0-0 contra o Rosário Central na Argentina. Lembrando que por causa do terremoto da Colômbia, o jogo de ida entre Tolima e Independiente del Valle do Equador foi adiado para a próxima terça-feira. Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Santos venceu o Macará do Equador por 2-1, o Vasco empatou com o Olímpia do Paraguai por 0-0 e o Botafogo foi goleado por 6-1 pelo Cienciano na altitude de Cusco, no Peru. No tênis, os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos conquistaram o título de duplas do Master 1000 de Montreal, no Canadá. Eles venceram uma dupla formada por um salvadorenho e um croata por 2-1 de virada. Desculpa aí, mas eu não vou me arriscar a falar o nome dos dois, não. O feito é inédito para uma parceria 100% brasileira na categoria. Isso é o mais importante. Com o resultado, a dupla brasileira subiu no ranking mundial e entrou na zona de classificação para o ATP Finals, torneio que reúne as 8 melhores parcerias da temporada. Vamos encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã. Mas tem também o nosso Sextou, temos tempo para isso. Tô dando uma olhadinha aqui no meu Instagram e também na caixinha de comentários do Spotify e já antecipo que hoje é dia de rock, bebê. Primeiro a mensagem da Mari Brisa pedindo Vampire de New Year's Day. Ela falou que tem tudo a ver porque há muitos sugadores por todo o país e também no mundo. Valeu, Mari!
Maurício de Queiroz Carmo, um beijão pra você. Ele disse que Dire Straits faz ele viajar na época do rádio, assim como ouvir a gente. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Pô, cara, lembro muito do meu pai com essa aí. Valeu, Maurício. Muito bom. Erasmo Firmino pediu Red Wine, em alusão ao magistrado que tomou um vinho no meio de uma audiência. Valeu, Erasmo. Agora eu vou pro Thiago Rocha de São Paulo. Diz que o Rock in Rio tá chegando, então bora aquecer com o Foo Fighters. E para fechar, vamos homenagear o aniversariante do dia, Eduardo Júnior, de Anápolis, Goiás, atendendo ao pedido dele. Envelheço na cidade do Ira. Mais um ano que se passa, mais um ano sem você. Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. E com essa aí, a gente homenageia todos os aniversários do dia. Viu? Um beijo pra cada um que ouve o Panorama CBN. Para mim ou pra você, mais um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Tô indo embora junto com o nosso DJ Laerte Afonso, editor Edmilson Fernandes, e agradecendo muito a companhia e a participação. Não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Ótimo fim de semana. Tchau!